O tema é: você sabia como Satanás age? Então, aqui a parte 2. Eu tive o privilégio de pregar a parte 1. E como hoje foi me concedida a oportunidade para ministrar a palavra, eu já estava aqui com a mensagem pronta para a parte 2. Então, a gente vai aprender algumas características de como o nosso inimigo da vossa alma, ele age contra a nossa vida. E bem sabemos que o reino das trevas, ele é muito organizado para tentar contra a nossa vida, para nos destruir e assim fazer com que a gente se afaste do caminho de Deus, que a gente se afaste todos os dias. Então, o que é que causa a separação do homem com Deus? É o pecado. Então, esse pecado a gente chama de muro, é uma separação do homem para com Deus. Então, é tudo isto que o inimigo quer causar na vida do crente sincero, na vida do crente que está se esforçando, agradando a Deus, andando nos seus caminhos, se esforçando para ler, se esforçando para chegar na casa do Senhor. Então o inimigo ele não está satisfeito com o nosso empenho na obra de Deus. E tem um primeiro tópico aqui, a gente vai ler, que diz assim: Satanás como anjo de luz. Então esse é o primeiro tópico, como Satanás, ele vem como anjo de luz. Versículo 14 e 15, diz assim a palavra de Deus. O 14 fala: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Para quem não tem entendimento, pensa que ele vem como monstro, como o terror para nos assustar. Mas ele é muito inteligente. Se ele fazendo isso, a gente vai ficar com medo, vai se afastar. Mas a estratégia dele é se camuflar daquilo que parece ser justo, para assim poder se apresentar ao homem. Aí você pode dizer: mas diácono, eu sou crente fiel, o inimigo vai vir até mim, ele vai perturbar você. Lembra de Jesus? Jesus, filho de Deus, ele foi para o deserto para ser o quê? Tentado pelo inimigo da nossa alma. E quando chegou lá, o inimigo tentou a Jesus para que Jesus fizesse o que ele estava querendo que Jesus fizesse. E Jesus não fez nada do que Satanás lhe havia pedido, porque ele veio para enganar. Naquele primeiro momento ele mostra a riqueza, mas só que Jesus era o Filho e é o Filho de Deus. A Bíblia diz que ele é o dono do ouro e dono da prata, mas ele mostrou a grandeza da riqueza para Jesus. E hoje não tem sido diferente. O inimigo ele tem mostrado para a gente uma grande riqueza, uma grande vantagem para a gente se perder no meio do caminho e assim se separar de Jesus. Mas Jesus não apresenta de imediato uma riqueza, Jesus apresenta uma porta estreita, Jesus apresenta o sofrimento, pois no final, aí sim, há uma riqueza eterna que está nos esperando. Então a Bíblia diz que não é de se admirar, não se espantem, não fiquem admirados, porque até o próprio Satanás, ele se reveste como se fosse um anjo de luz. Quantas pessoas que se aproximam da gente vêm como anjo de luz, mas a sua intenção é maligna. É para poder infiltrar os seus ardis, as suas malícias.
ela quer depositar a sua natureza maligna na nossa vida. E isso nós não podemos deixar e nem permitir que essas coisas aconteçam. Aí você fala, diácono, e como é que eu vou me precaver? Deus deixou algo para a igreja, que é o dom de discernimento de espírito. Porque quando ele vir como anjo de luz, Deus vai falar contigo se procede de Deus ou se procede do maligno. E assim a igreja estará protegida com a vinda desse anjo de luz, entre aspas, que é Satanás. Então Jesus está advertindo, Paulo está advertindo, não se admirem, porque ele usa de uma farsa para se aproximar da gente. Então isso aí é uma estratégia que ele usa para se aproximar da gente. Por isso que nós devemos orar a Deus, quem for para ficar do nosso lado, fique, quem não for, desaparece. Porque nem toda pessoa que se aproxima da gente é mandada por Deus, mas é mandada pelo inimigo de nossa alma. Então fiqueis alertas, fiquem cautelosos, vigiem, porque ele está ao nosso derredor 24 horas. E ele está buscando alguém vulnerável para poder atacar. Ele só não te ataca porque o Espírito Santo de Deus não permitiu. Mas o desejo dele é engolir a gente vivo, de tanta raiva. Você não veio aqui hoje para a casa do Senhor? Ele está mordendo de raiva. Você não orou hoje? Ele ficou furioso porque você orou. Você leu a Bíblia? Você jejuou? Ele ficou furioso porque você fez tudo isso e está agradando a Deus. E Deus, ele te protege. Versículo 15. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Que interessante. Satanás, ele não age só. A Bíblia não está nos informando, Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, ele estava alertando que ele tem os seus ministros. Ministro é aqueles que servem para ele, é aqueles que adoram a ele, aqueles que lhe obedecem a ele. Esses são os ministros do inimigo. Então ele não vem só. Ele precisa de auxílio de ministros, de pessoas com mente fraca, com mente vazia, com mente vulneráveis. E ali ele implanta o veneno no coração de muitas pessoas. E essas pessoas acabam agora entrar em guerra conosco. Mas é o inimigo manipulando as pessoas. Apesar que o ser humano, ele tem uma natureza ruim. Ele tem sim uma natureza perversa. Mas quando ele dá lugar para essas coisas, ele fica possesso, ele fica muito furioso. E essas pessoas se aproximam da gente para nos ferir, para nos atacar. Quando isto está acontecendo com a tua vida, ore para Deus expulsar o inimigo da vida dessas pessoas. Porque ela vem para perto da gente para nos afrontar. O que me lembra agora foi o gigante Golias afrontando o povo de Deus. Eu observo que aquele gigante não estava só, ele estava possesso. Porque uma pessoa em si falar coisas contra o povo de Deus, meu irmão, Deus vai ter um acerto de conta com essa pessoa. Porque está mexendo nos escolhidos de Deus, está mexendo, falando aonde não deveria tocar. Mas graças a Deus que Deus ali usou o pequeno Davi, mas grande no espírito e no poder do Senhor, e enfrentou o gigante. E é o que nós devemos fazer, não devemos correr, mas enfrentar ele na batalha espiritual, com oração,
com louvores, fazendo o que agrada ao nome do Senhor Jesus, para que Ele não tenha domínio sobre a nossa vida. E Ele usa os seus ministros bem articulados, propagados para impor o mal, o veneno dele ser injetado nas nossas veias. Por isso que um coração vulnerável é um ataque para o inimigo. A Bíblia diz que nós devemos guardar uma coisa, o que é? Guarda o teu coração, porque é aqui que ele pode implantar uma semente do mal. Mas, irmão, eu sou crente, eu sou evangélico, mas vigie. Irmão, eu vou para a casa do Senhor, obedeço o pastor, faço tudo, mas vigie. Muitas vezes nós oramos para tanta pessoa, mas nós esquecemos de orar. Deus, fortalece o meu coração. Deus, protege o meu coração. Porque um coração, meu irmão, protegido, o inimigo bate e volta. Bate e volta, ele vai desaparecer. Porque o teu coração não está aberto. Quando se tem brecha, ele entra. Você está dando permissão para que ele entre. Mas quando você fechar a brecha, ele não vai poder mais entrar. Quem vai habitar aqui é quem? O Espírito Santo de Deus na tua vida. E tu é um crente forte, mas vigie. Porque ele vai atacar na nossa área que a gente é mais fraco. Via para a igreja, o rapaz meteu a bola no meu pé, não fiquei com raiva. Não. Mas antes eu ficava. E eu vim no meio do caminho dizendo, obrigado, Senhor. Nenhuma raiva eu fiquei. Então eu observo que nas mínimas coisas, Deus está libertando a gente. Irmão, isso aí é bobagem. Não é bobagem para mim. Porque ele ataca na nossa fraqueza. Então, se eu tenho essa fraqueza de ficar com raiva tal e responder, e hoje eu não reajo, ele perdeu a batalha. Então, quando alguém vai reagir, o inimigo usando alguém para a tua vida, e você não reage, você ganhou a batalha. Agradeça a Deus. Ah, isso é tão pouco. Não é pouco, ele está com raiva, porque você não cedeu aos ministros do inimigo. Mas você se manteve forte com o coração protegido. Tu vai vir, mas não vai entrar aqui não. É assim, irmãos. E diz a Bíblia que ele tem os seus ministros. Ele tem os seus próprios ministros, se transformam em ministro de justiça. Então ele parece ser justo ao primeiro momento. Ele se parece ser justo no primeiro momento. E se você não atentar aos sinais, analisar, você é enganado por ele. Nem tudo que se fala é justo. Parece ser justo, mas não tem nada de justo. Lembra? Quando Paulo e Silas estavam indo orar? Quem foi que usou uma jovem? Quem? Satanás. E no primeiro momento ela falava coisa boa, de justiça. Esses homens anunciam o reino de Deus. É justo isso, irmãos. Mas só que o coração daquela jovem estava possesso de um espírito de enganação, de adivinhar as coisas. E pelo exato momento o inimigo usou aquela jovem, dizendo uma coisa que era verdade, dizendo uma coisa que era louvável, dizendo uma coisa que era justa. Mas a sua intenção era maligna. Nem tudo que te falam é justo, mas o coração é maligno. Mas graças a Deus que aqui tem um rebanho que muitos oram, e Deus ainda revela se é de Deus ou se não é de Deus. Porque ele trabalha assim. Aí Paulo e Silas, diz a Bíblia que Paulo ficou indignado, essa é a palavra, indignado com a situação. E se Paulo e Silas não vigiassem naquele momento, Paulo e Silas estavam perdidos. Viu que a jovem falou da gente? Ele poderia se engrandecer, poderia crescer, mas ele reconheceu
pelo dom de Deus, que aquela jovem falava só a justiça, mas o seu coração estava contaminado pelo inimigo. E ele volta para aquela jovem e disse: sai daí, Satanás, retira-te dessa jovem. E imediatamente o espírito saiu e a jovem foi liberta e curada para a glória de Deus. E daí vem outro problema que Paulo e Silas pagou um preço por conta disso. Cada vez que o inimigo sai de um corpo, alguém paga um preço por conta disso. Fique certo. Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, versos 27 e 28. Nós estamos ainda no primeiro tópico, Satanás como anjo de luz. 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram quê? Belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Repararam as palavras de Jesus? Eu posso ter a certeza e afirmar através deste versículo que esses escribas e fariseus, eles eram ministros de Satanás. Porque se você observar o capítulo 23 inteiro, o Senhor bateu de frente com eles, dizendo-lhe muitas verdades, que eles eram hipócritas, que eles falavam, mas não cumpriam. Ele só queria que as pessoas fizessem, mas eles mesmos não faziam. E chegou um exato momento que Jesus disse-lhe essas palavras: vocês são hipócritas, porque vocês dão lugar ao inimigo. Vocês se aparentam belos por fora. Jesus falou no versículo 27. Lembra que o tópico é Satanás como anjo de luz? Então ele se apresenta muito bonito, bem aparentado. É como alguém já disse, muitas pessoas se vestem bem, pregam, louvam, mas muitas vezes ali não há justiça. Ali é um coração ferido, machucado, incorporado pelo inimigo. A paz do Senhor, a pessoa também faz isso. Dá dízimo também, dá dízimo, faz tudo. Mas a intenção é outra. É dar rasteira no servo de Deus. E ele disse: ai de vocês, seus hipócritas, seus mentirosos, seus falsos. Vocês se apresentam muito belos, como sepulcros caiados. Você já foi no cemitério? Você vê lá aqueles sepulcros lá, muito bonito, de cerâmica. Tem uns que é preto de mármore. É uma coisa mais bonita, irmãos. É encerado lá, bem limpinho, bem cuidado, que se paga para fazer isso. Jesus estava comparando os fariseus como os sepulcros caiados, por fora é bonito, mas se você abrir uma daquela ali, você vai ver que ali há sujeira, há contaminação, há um fedor, há um odor terrível, terrível de se suportar. Então Jesus comparou os escribas e os fariseus, os ministros de Satanás, como um sepulcro. Por fora é bonito, mas dentro está podre. Irmãos, eu exorto a vocês, não seja bonito por fora, seja bonito por dentro. Porque a melhor coisa é você ter a essência de Deus dentro do teu coração. Não que você não vá andar cuidado, se arrume bem. Mas eu estou falando aqui, a essência vem de dentro do coração. Não precisa eu chegar aqui de terno e paletó, prego amor e o meu coração está sujo. Isso para mim é uma hipocrisia, eu estou pregando isso. Mas Deus quer de mim, da igreja, essência. A boniteza, a elegância está dentro do seu coração.
Porque o Senhor não vai medir palavras para dizer que você é hipócrita, ou eu mesmo dizer, você é hipócrita, diácono. Você se veste tão bonito, olha que camisa vermelha bonita, atraente, né? Mas o coração está sujo, como se fosse uma tumba de um gente morto. Será que é isso que você quer ouvir de Deus? Eu não quero ouvir isso. Por isso, Deus transforma o nosso coração todos os dias, para que os nossos ossos, para que a nossa carne não fique podre para o pecado, mas sim fique santo e puro para Deus. É isso que Deus se agrada. Ore todos os dias, pedindo a purificação de Deus no seu coração. Vocês são bonitos por fora, olha, nota 10. Aí Jesus disse, agora por dentro, vocês fedem. Sabe aquela pessoa? Bonita por fora, mas chega perto dela. Palavrão, é uma má negatividade, é tudo contrário. E você sente aquele clima pesado ao redor e você se afasta logo. Porque é assim que as coisas acontecem. 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis o quê? Justos aos homens. Olha que lindo, ó. Mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. O inimigo é tão sujo, irmãos, que ele fica apertando a gente, para a gente revelar o que está no nosso coração. Ele lança, mas ele quer ter a certeza, colher o fruto daquilo que ele lançou no nosso coração. Isso se a gente estiver vulnerável. Não importa quantos anos de cristão, de crente a gente é. Eu tenho 10 anos, não importa. Não importa isso. Ele não quer saber quantidade, não quer saber de igreja, não quer saber de templo, quem é o teu pastor, não quer saber nada disso não, ele quer saber de atacar a gente. Então ele lança a semente e ele quer ver o resultado. Então ele aperta naquilo que a gente é mais vulnerável. Então por isso que o Senhor disse, vigiem, cuidado. Não é o que entra que contamina, mas é o que sai. Como é que está o nosso coração? Eu para me disfarçar do pastor, vou me vestir bem, vou louvado, glória a Deus. Mas o que sai da minha boca é o que, irmãos? Será que é coisa boa ou ruim? Tu é uma bênção de Deus, tu é uma bênção, tu é uma maravilha. Aí por trás você está maquinando um monte de coisa, vou destruir ele, vou pegar ele, vou envergonhar ele, mas é o inimigo! No coração dessas pessoas malignas. E a Bíblia fala, aqui no verso 28, que vocês exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. O coração está sujo, está uma tumba que precisa ser lavada. Irmãos, cuidado, não deixe que o seu coração chegue a esse ponto, porque Deus, Ele conta contigo, Ele quer te usar muito na terra. Por isso que as coisas estão apertando para a nossa vida. Ele quer a todo custo contaminar o nosso coração. Mas se a gente for um povo definido para Deus, essas coisas não vão entrar no nosso coração. Elas vão bater em retirada, porque o que está conosco é o Senhor dos Exércitos, e Deus, Ele está aqui para te ajudar. É uma fraqueza que você tem, ore a Deus, Deus vai fortalecer você. É alguma coisa que você está passando, ore a Deus, que Deus vai te ajudar, Deus vai te libertar. Agora é luta espiritual, não é do dia para a noite, vai orando, errou, ora, errou, ora. Uma hora Deus te liberta, porque isso é um processo. Se o inimigo não se cansa de trabalhar para fazer o mal, então a gente não vai se cansar para ser liberto. Não é, irmãos? Então a gente vai se esforçar para ser liberto, porque quem precisa da libertação sou eu. É a igreja de Deus, precisa. Em alguma área da vida a gente precisa de uma libertação. Claro que a gente não vai ser 100%, mas muitas coisas a gente vai vencer e melhorar. Porque 100% é só na glória, irmãos. Quando Deus transformar o nosso corpo carnal para um corpo glorificado, aí os pecados ficam de fora, a sujeira fica de fora, a cara feia fica de fora, o grude do pecado fica de fora,
tudo isto, fica de fora. Não vai entrar no reino de Deus. Só entra santo e remido para a glória de Deus. Que eu e você seja essa pessoa que vai chegar no reino de Deus, salvo e glorificado. Segundo lugar, a aproximação de Satanás para a destruição. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, verso 24 ao 30. Estamos no segundo tópico, que é a aproximação de Satanás para a destruição. Aqui a parábola do joio, bem muito conhecida perante a igreja. Versículo 24 fala assim, Jesus dizendo: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também um joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Essa parábola é muito interessante. Você vê como o inimigo ele age. Ele se aproxima para causar o quê? Destruição. Uma família que anda unida é a pior raiva de Satanás. Sabia disso? Vou repetir. Uma família que anda unida é a pior raiva de Satanás. Irmãos, evitem brigar por coisa pequena. Isso serve para a minha vida, porque eu também tenho família. Coisas pequenas, releve. Vamos ser homens e mulheres maduros. Porque cada briga é um ponto para o inimigo. Mas o momento de união é um ponto para a família. Pegou essa visão? É assim que eu, diácono, devo proceder na minha casa, evitar coisas. Se você tiver uma estratégia, melhor ainda. Irmão, quando levantar uma coisa, você ajoelhar e orar até abaixar a poeira. Vai e ora. Para você não se envolver, porque o inimigo se aproxima para destruir. Então a parábola do joio ilustra muito bem como ele age. E diz a Bíblia que o homem semeou uma boa semente no seu campo, e aquele campo ali, produziu a semente, o trigo, e o joio cresceu junto. Só que veio os servos daquele dono e disse: meu senhor, a semente que tu lançaste foi boa, foi ótima, mas de onde está vindo o joio? Aí o dono daquele campo, muito esperto, muito experiente, ele disse: quem fez isso aí foi o inimigo. Enquanto a gente dormia, o inimigo, ele lançou o joio, ele vai, lança o joio e se retira.
Então, por isso que nós devemos estar em constante vigilância. Porque ele vai pegar o momento de fraqueza, o momento que você estiver dormindo. Não é o sono natural, não, irmão, é o sono do Espírito, estou falando, viu? Não é este sono que você vai chegar em casa e vai dormir, não. É o sono espiritual. Então, se você vacila, ele está pronto para lançar o joio. Então, ele se aproxima, lança o joio e depois faz o quê? Se retira. Então, o trabalho dele é esse, lançar e depois se retirar. E diz a Bíblia que ali, quando a Eva estava crescendo ali, o trigo também estava o joio, porque os homens perceberam que o joio estava no meio do trigo. E os homens, por mais certos que eles queriam fazer a melhora, eles chegaram para dizer ao dono: Senhor, tu quer que a gente arranque esse joio do trigo? Então veja a sabedoria de Jesus, veja a sabedoria daquele homem da parábola. Disse: não, porque se você arrancar o joio vai arrancar também o trigo. Então veja que o inimigo ele quer causar uma separação. E tudo começa quando a gente tomar uma atitude errada. Bora separar, ainda que você esteja certo. Não é para você separar, é para você deixar. Porque quem vai fazer a separação aí já não é eu, é o Espírito Santo de Deus que vai se encarregar. Aí muitas vezes nós queremos separar alguém da família, alguém do trabalho. Mas, irmão, uma pessoa má é contra a gente, mas deixa lá. Está vendo que o inimigo está fazendo isso para causar uma separação e uma destruição. Por mais certo que aqueles homens estavam de querer arrancar o joio do meio do trigo, o dono daquele campo disse: não arranquem, deixa crescer todos juntos. Porque quando crescer e produzir fruto, a gente vai saber o que é e o que não é. Aí a gente vai fazer a colheita. Então a colheita, meus amados irmãos, quem vai fazer é o Senhor. Por mais que a pessoa não se dê com a gente, eu não estou dizendo que você vai ficar bajulando a pessoa, é o inimigo. Entendam a mensagem, entendam a espiritualidade da mensagem. É o inimigo que está fazendo isso para causar o quê? A separação. Aonde? Dentro da igreja. Dentro da igreja, é o mais que ele quer. Na família, lá no trabalho, é tudo que ele quer causar a separação. Aí quando deu fruto, aí sim poderei escolher o joio do meio do trigo. E uma característica do joio é que o joio não tem semente. Ele só tem folha. Você pega o joio e o trigo, eles são semelhantemente idênticos. Você pega o joio e faz assim. E você joga só a folha seca. Aí quando você pega o trigo e faz assim, aí semente fica. Quem tem semente fica. E quem for joio vai se dissipar para bem longe. Irmãos, pode crer, se você tem semente, você fica. Se você for joio, sai. Em nome de Jesus. E é assim que é a palavra do Senhor. Ele se aproxima para a destruição. Livro de Tiago, mais à frente, depois de João, depois de Atos, vem o livro de Tiago. A epístola de Tiago, capítulo 4. E o versículo 7. Está aqui uma receita para a igreja de Deus nesta noite. Que vocês sejam usados pelo poder de Deus e tomem a coragem e a ousadia do Senhor para fazer cumprir esse versículo, capítulo 4 de Tiago e o versículo 7. E diz a Bíblia assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A receita de Deus para a nossa vida nesta noite é: se sujeite a Deus.
Seja submisso a Deus, ore a Deus, busque a Deus, peça ajuda a Deus, mas ao inimigo vós resistam, porque quando você resistir, ele vai fugir de vós, ele vai se apartar de vocês. Então vocês não cedam, porque ele vem com um prato, ele vem com uma boa aparência, ele vem com a comida gostosa, é muito saboriosa, mas quando a igreja resiste, ele fugirá de nós, ele fugirá da vossa família, ele fugirá, ele baterá em retirada, porque ele se aproxima para a destruição, mas a gente resiste, porque a gente tem o Espírito Santo de Deus, e quando a gente resiste, construindo nossa casa na rocha, ele vai desaparecer, e a vitória mais uma vez é do povo de Deus, e a gente vai louvar o hino da vitória. Livro de Isaías, capítulo 39. Volta algumas páginas. Isaías capítulo 39. Verso 1, que nós devemos vigiar com ele e com as pessoas também, para que a gente não dê vazão, para que ele se aproxime. Muitas vezes a gente abre a porta de casa, entra inimigo, entra, ele entra. Olha o que diz a Bíblia. Neste tempo, Merodach Balaão, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou os mensageiros a casa do seu tesouro, e a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Até aqui, para não se prolongar muito. Bem sabemos que Ezequias aqui, ele tinha uma doença, e Deus curou ele da doença. Mas nesse tempo existia um rei da Babilônia chamado Merodach Baladã. Pense no homem infernal, era este homem. Pense no homem endemoniado, era este homem. E você sabe que a notícia boa corre também. Não só a ruim, mas a boa corre. E tem pessoas que a notícia é tão boa que ela não quer espalhar para ninguém saber da notícia que é tão boa. Mas quando a notícia é ruim, olha, viste o que aconteceu com fulano, viste isso, aquilo, aí espalha. E quando Ezequias foi curado, a notícia chegou até o reino da Babilônia, onde existia esse rei maligno, perverso. E a estratégia do rei foi se aproximar de Ezequias. E Ezequias não vigiou, abriu a porta para o inimigo. E ele veio com tudo. Cuidado, irmãos, não abra a porta para o inimigo. Abre a porta para o Espírito Santo e feche. Deixa Deus habitar dentro do teu coração. Não entra mais ninguém aqui. Ou você serve ou não serve, filho. Abre a porta, Deus entra, você fecha a porta e acabou-se, não entra mais nada. Deus agora vai ser o domínio do teu coração, da tua vida, da tua caminhada. Aí esse rei maligno e perverso, sabe o que foi que ele fez, irmãos? Para tentar, ali foi uma estratégia para tentar se aproximar de Ezequias. Ele foi e deu um presente, ele enviou aos seus servos um presente para Ezequias. Porque muitas pessoas se perdem quando ganham presente.
Cuidado, vigie. Não que não possa dar. Mas uma das estratégias do inimigo é agradar. E ele mandou presente e disse aos mensageiros o que ele tinha ouvido, que ele tinha sido curado. Aí os mensageiros chegou lá e disse: olha, rei, olha aqui, Ezequias, o nosso rei mandou para ti prata, ouro, um monte de coisa. O rei ficou muito feliz, mentiroso. O rei ficou muito feliz quando soube da tua melhora, que o Senhor te curou. Mentiroso, o inimigo não está satisfeito não, irmãos, com a nossa cura não. Cada vez que você é liberto, ele fica com raiva. Cada vez que você agrada a Deus, ele fica com raiva. Cada vez que você busca mais, ele fica com raiva, furioso. Ah, se eu pudesse pegar esses crentes do corro do Genipapo, eu matava todos eles. Mas Deus não deixa. Porque você tem um selo de Deus, o sangue de Cristo está te protegendo. Aí chegou lá, aqui, rei, presente para ti, Ezequias. Em vez de Ezequias vigiar, o que foi que ele fez? Abriu as... Entra os servos do rei tal, tudo bom de endemoniado. Muitas vezes, irmão, a gente até fecha a porta para homem de Deus e mulher de Deus. Mas pega pessoas que não é de Deus, entra na sua casa, vai no banheiro, na cozinha, olha tudo, depois sai falando. Temos que vigiar nessas coisas, porque o costume da época era essa. Entra, vizinho, entra e... Não, aqui não pode. Mas vigie. Porque nem todas as pessoas devem entrar na tua casa. A tua casa é um projeto de Deus, meu filho. É um lugar santo. É um lugar que ali está habitando a presença de Deus. Não é qualquer pessoa que vai entrar. Mas se você der a porta, abrir a porta, meu filho, acabou. Acabou a sua privacidade. E quando aqueles homens entraram ali no palácio, eita, Ezequias disse: olha aqui o meu arsenal de armas, olha minhas armas, vê como eu sou poderoso. Vem cá ver o meu tesouro, é aqui, ó, prata, ouro, eu tenho tudo, o Senhor me abençoou. Ele contou tudo para os servos. E os servos ficaram só, oh, nossa, muito bom mesmo, hein? Parabéns. Eu imagino ele falando: e vejo que tu é um homem de Deus abençoado mesmo, hein? Ele disse: vem cá, olha aqui a minha sala, olha a minha casa, olha tudo. Ele mostrou tudo, irmãos. Nem tudo que você tem é para se mostrar, é para você só e sua família. Tem pessoas que não podem saber do que está acontecendo na tua casa, porque ela não está para ajudar, ela está para destruir. Vigia, irmão, vigia. E tem gente que já emburaca a nossa casa sem permissão, né, irmãos? Tem umas pessoas que é usada, viu? Opa, calma aí, fulano, qual licença, né? Porque se deixar, irmãos, a casa é do inimigo, mas a casa é de Deus, tem que ser de Deus. Aí os homens voltaram e foram dizer ao seu rei, o Merodach Baladão endemoniado. Sabe o que aconteceu? Olha, então Isaías, versículo 3, o profeta veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim da Babilônia. Olha, 4, perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram de tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias, misericórdia, olha o que diz, em que tudo quanto houver em tua casa, com quem tesourar os teus pais, até o dia de hoje, será levado. Meu Jesus, para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías:
boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava haver a paz e segurança em meus dias. E ele questionou ao profeta Isaías: foi boa a tua palavra, Isaías, mas eu pensei que eu ia ter paz e segurança nos meus dias, e Deus prometeu paz e segurança. Mas só que ele abusou da paz e da segurança, convidando pessoas que não era para chegar no seu palácio, na sua casa, mostrando-lhe tudo. Às vezes você é um crente que Deus usa muito, Deus te usa, Deus te abençoa, mas se você abrir a porta para o adversário, ele vai levar tudo que tem dentro da tua casa, irmãos. E isso não pode estar acontecendo, e disse a Bíblia aqui uma parte, que os teus filhos também vão ser levados. Então, quando a gente faz isso, nós estamos colocando a nossa família em risco. Aí pega marido, pega esposo, pega filho, pega filha, pega todo mundo, irmãos, porque abriu a porta. Ah, eu pensei que o Senhor está comigo. Ele está, mas você deixou de estar com Ele. Ele dá proteção, dá paz, mas você vigia e fecha a porta. Ele disse que é dar paz e proteção, mas fecha a porta, filho, não abre a porta não. E até os teus filhos serão tomados. E ele não gostou dessa palavra porque não vigiou. Então o inimigo aqui, Satanás, se aproximou, lançou a sua semente e depois de um tempo, ele foi lá e investiu e levou tudo da casa do rei Ezequias.